E já que a gente falou de vagas, agora a gente vai falar sobre mercado de trabalho, comportamento aí no ambiente de trabalho. Aqui com a gente, nós vamos conversar com a Isolda Carvalho, que é uma coach em carreiras. A gente vai conversar hoje sobre as relações no ambiente de trabalho. Bom dia, Isolda, tudo bem? Bom dia, linda, tudo bem? Esse sentimento de amizade, de companheirismo, ele deve ser cultivado dentro do ambiente de trabalho. Isso é bom para a empresa e também para o trabalhador. Sim, sim. É fundamental que se tenha um bom relacionamento, né, no ambiente de trabalho. Mas é preciso ver e atentar para não misturar as coisas, né? Existe um limite entre amizade e profissionalismo. Quando a informalidade é muito grande, o profissionalismo fica prejudicado. Algumas piadinhas, algumas brincadeiras assim que às vezes podem ser mais pesadas, vamos dizer, devem ser evitadas. Isso. Devem ser evitadas e devem ser conduzidas da melhor forma possível, né? É por isso que às vezes existem alguns problemas, as pessoas às vezes levam para o lado pessoal, você não sabe como aquela outra pessoa amanheceu, se está com algum problema de casa. Então, as brincadeiras, elas são saudáveis até um certo ponto. É indicado que você tente levar essa relação mais informal para os horários do lanche, do cafezinho ou do almoço e dentro do trabalho para não prejudicar e não criar situações que possam trazer desgaste, evitar muita intimidade, né? Agora, a empresa que mantém ou que pelo menos promove esse clima de amizade, né, entre os funcionários, acaba tendo bons resultados? Os funcionários acabam conseguindo ser mais produtivos, alguma coisa assim? Sim. Um bom clima é fundamental, né? As pessoas preferem as empresas para trabalhar muito mais por se sentirem bem, por se sentirem à vontade, se sentirem reconhecidas e por terem a chance de opinar, de contribuir. E outra, a interação entre as pessoas é fundamental. Isso não deve deixar de haver, ok? Agora, só ter cuidado com esse limitezinho entre a informalidade, a brincadeira e a produção. Enquanto você está em harmonia, trazendo resultados, agregando, trocando ideias em prol do negócio, isso é totalmente salutar e produtivo. Inclusive, você aí de casa pode participar da nossa conversa aqui com a Isolda. Manda pra gente como é que é a situação aí no seu ambiente de trabalho. Você lida bem com essas brincadeiras? Você gosta dos seus colegas de trabalho? Tem algum problema? Tem alguma rixa? Como é que é aí? Manda pra gente, tá? Você pode ligar 3216-5088. Se for mais fácil, você pode mandar pelo nosso WhatsApp, tá? O 99105-0400. 99105-0400. Agora, Isolda, desse ambiente bom, né, de amizade, nem sempre acontece. Existem alguns ambientes de trabalho que a competição ali existe entre os funcionários, né, entre os colegas de trabalho. E aí algumas inimizades também. Né? Como lidar com isso? Bom, é importante saber que o relacionamento dentro da empresa não pode depender de amizades, né? As pessoas precisam se relacionar bem porque é uma questão de comportamento, de colaboração, de trazer o resultado para a empresa. Não pode depender de amizades. E quando existe uma inimizade, quando existe assim um conflito de ideias ou de interesses ou de pensamentos, o mais importante é respeitar. O respeito é a base de tudo, né? Então, enquanto você respeita o outro, você sabe que o outro tem a vida dele, tem os problemas dele e assim, com respeito, tudo é possível, né? Infelizmente, às vezes a gente tem que conviver com algumas pessoas que não têm tanta afinidade com a gente, ou nós com elas. Mas quando é necessário, o respeito eu acho que é um caminho legal de se manter e de se caminhar. Ninguém precisa ser amigo de ninguém, tem que se respeitar, né? Isso. Aí se esse respeito já vira amizade, se cria um vínculo, melhor ainda, né? Isso. Agora, Isolda, quando existe os relacionamentos afetivos, amorosos dentro do ambiente de trabalho, isso é bom, é ruim, tem que ter cuidado, como é que é? Bom, em primeiro lugar é preciso saber quais são as normas da empresa, né? Essa empresa permite ou não permite? Se a empresa não permitir, é um caso delicado,
Primeiro, manter o máximo de discrição e conversar com os seus superiores imediatos. O que fazer? Se surgir, às vezes surge no meio, né, as pessoas vão se conhecendo e acaba surgindo um relacionamento amoroso dentro da empresa. Primeiro passo, conversar com o imediatamente superior para saber o que é que se faz com relação a isso. Eu já vi casos de pessoas que tiveram que sair da empresa por questões de realmente normas da empresa e outras que permitem e que não há problema nenhum. Mas existe o código de ética, de conduta, isso tudo tem que ser observado, conversado com as chefias, com as gerências e levado em consideração para que não haja problema. Que tipos de atitudes devem ser evitadas por esses casais que trabalham na mesma empresa, no mesmo ambiente de trabalho? Os tipos de atitudes são intimidades, né? Em primeiro lugar, é preciso manter uma postura, é preciso tratar o seu parceiro, o seu então parceiro e parceira como um colega de trabalho apenas. Outra coisa importantíssima é o sigilo da informação. Vamos dizer que um trabalha num setor e o outro num setor diferente e essas informações elas não devem ser trocadas. É um pouco difícil isso, né? Porque se você tem intimidade com a pessoa, isso é algo que tem que ser tratado com muito cuidado, muita delicadeza, para não afetar a sua relação com a empresa. Acho que vai muito também da atitude do casal, né? Das pessoas envolvidas aí nessa história. Porque se você não... Porque você trabalha todo dia, chega em casa, tem uma briga com o namorado tem a briga com a namorada. Enfim, quando chega no ambiente de trabalho, isso pode refletir na produtividade da empresa. E aí tem que saber separar, né, Isolda? Tanto no lado amoroso quanto quando acontecem essas brigas, né? É por isso que muitas empresas normalmente não aceitam relacionamentos entre pessoas dentro do trabalho, justamente para evitar, né? Sempre o melhor caminho não é evitar, então a maioria das empresas, quando estabelecem essas condições, é por isso. Então, imagine duas pessoas brigadas trabalhando no mesmo setor e outra porque tem outras relações, né, dentro da empresa, de amizade com outros colegas, isso às vezes ultrapassa o limite do profissionalismo. Olha, a gente tem aqui uma pergunta da Suzana Lima, do José Américo. No trabalho dela, existe uma inimizade muito grande entre os setores, causada aí pelos próprios gestores, que ficam alimentando esse tipo de comportamento. Existe uma forma dos funcionários melhorarem isso? Bom, um exemplo aí dos gestores, né? A gente estava discutindo isso em sala de aula recentemente. A responsabilidade dos gestores é muito grande mesmo. Porque eles são o elo entre objetivos organizacionais e objetivos individuais e setoriais. Os funcionários, eu acho que sempre o diálogo, a reunião, conversar é a melhor saída, sempre. Infelizmente, tem algumas empresas que não dão espaço para isso, mas eu acho que o gestor ele é peça fundamental. E essa competição que existe, né, porque o mercado demanda lucro, produção, produtividade. Então, realmente, essa competição, ela existe, é difícil de lidar, mas é possível contornar com o diálogo. Bacana. Olha, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa com a Isolda, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre isso, tá, Isolda? Inclusive, ela vai mostrar pra gente aqui algumas frases que você deve eliminar aí do seu vocabulário quando você está trabalhando, certo? Frases que a gente diz assim, tá na rotina praticamente do trabalhador e a gente acaba dizendo coisas que não deveria dentro do ambiente de trabalho. Daqui a pouco a Isolda vai mostrar isso pra gente. Olha, só um registro aqui do Jonathan do Castelo Branco, ele está dizendo: bom dia, trabalho no ProJovem e lá nos damos bem uns com os outros. Qualquer atrito a gente conversa entre si e resolvemos lá mesmo. Que bom, né? Um bom exemplo aí do Jonathan, ele que fala lá do Castelo Branco. Obrigada pela participação. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Isolda. Se você tiver ainda pergunta, manda pra gente que dá tempo.